câmera, não pode deixar. Já tá filmando, vocês dizem aí. Tá. Não tá filmando? Você lá no bolso, pode pôr. Boa noite. Olha lá. Eu sou a Maria do Inácio. Eu sou Inácio da Maria. Nós somos casados no cartório há 14 anos, no religioso, casamento consagrado a Deus há 6 anos. E assim, hoje a gente vai dar um testemunho, né, da obediência, da oração e da nossa fé, que anda junto, né? Assim, nosso casamento, graças a Deus, sempre foi assim. Nós tivemos assim muitos momentos assim de intimidade, assim, a gente sentia assim como o matrimônio fala, né, que é uma só carne. E quando a gente casou, a gente sentia essa comunhão, essa só carne. Foi passando o tempo, né? Eu vou resumir, as coisas vieram acontecendo e caminhando na igreja, assim, eu costumo falar que era o católico de meia tigela. Você vai na missa, você não sabe o significado da missa, né? Que o céu vem até a gente e a gente não entende isso. E passou o tempo, tanto que o casamento, o matrimônio da igreja veio quando eu comecei a sentir vontade de chorar. Quando eu ia para a missa, que não recebia a Eucaristia, me vinha vontade muito grande para chorar. Eu falei, Inácio, a gente precisa casar. Não precisa ter festa, mas eu preciso do casamento. Porque eu estou sentindo uma sensação, uma vontade muito grande de comungar, entrar em comunhão com Deus. Pelo fato de a gente não ser casado na igreja, não podia. E aí, conversando com ele, a gente casou até em Maceió, junto lá com a família dele. Casamos e veio o convite para a gente fazer um encontro de casais, a gente fez um encontro de casais. Foi passando o tempo e teve um momento que na verdade, o encontro de casais foi um divisor de águas, porque assim, ela falava, vamos fazer um encontro de casais com Cristo, vamos fazer. E eu não queria, na verdade, não queria. Não queria. E eu lembro quando o pessoal foram fazer a visita lá em casa, porque assim como vieram fazer a visita, o Mauê tem que vir fazer aquela visita, conversar e no final fazer aquela pergunta, né? Vocês vão... A pergunta secreta. A pergunta secreta. Vocês não podem falar. Quem não pode falar, então. Aí a gente deu a resposta, mas fiquei meio que acanhado e assim, fiquei pensando, no dia eu não vou. Toca aquela, não vou. Aí o meu irmão também, que eu sou casado com a irmã, sou casado com ela e meio casado com a irmã dela, assim, 2 irmãos com 2 irmãs. Aí eles também foram convidados e também foram, né? Aí a gente foi, primeiro dia, foi aquela coisa, não foi assim, você não espera muita coisa, que é rápido, mas aí no segundo dia já foi quebrando aquele gelo, aquela coisa, assim, a semente, que eu falo, a semente foi plantando. E assim, na verdade, minha família é uma família católica, mas eu nunca fui dizia que era católico, mas na verdade nunca fui católico, porque quando a gente conhece a doutrina católica, você vê que tem muitas coisas que a gente faz que não é correto, que mesmo assim diz que é católico, mas que para viver mesmo a doutrina católica a gente precisa mudar muito, precisa viver muita coisa, né? Sim. Então foi isso aí que a gente viveu. Agora continua. É isso, aí passando o tempo, a gente aprofundando em águas mais profundas e Deus, assim, me usando, né? Porque ele ainda não entendia muito. E eu sentia Deus me usar muito. Tanto que teve uma vez que Deus me usou para quebrar uma barreira que existia na família. E tanto que aí foi onde entrou a equipe Crescer no Amor. Que para eu vencer essa luta com Cristo foi através de um retiro de dons que eu participei lá
no Crescer no Amor. Que assim, antes de participar do retiro, e a gente fazia o encontro de casais e a gente ficou 2 encontros sem participar, por causa do meu horário de trabalho, não ajudava. E nisso eu me sentia assim, eu sentia que eu precisava entrar na pastoral em algo para me fortalecer espiritualmente. Porque a gente tem as orações, tem a missa, tem retiros, mas acho que você tem que... Você está sedente, você vai buscar. E aí foi onde me apareceu a pastoral de mulheres, onde eu me sentia assim muito acolhida. Conheci a pastoral de mulheres no retiro, num colégio, e ali eu senti tocada para participar com as meninas, porque as meninas estavam pedindo, né, ajuda de pessoas, e ali eu me senti tocada. E aconteceu o retiro, aí foram acontecendo as reuniões de mulheres, fui participando com as meninas, e nisso Deus colocava no meu coração que eu tinha uma missão para fazer, mas eu não sabia, né, que missão era essa. E aí eu falei para as meninas que eu estavam dispostas a ajudá-las na pastoral de mulheres, e passando acho que umas 3 reuniões, as meninas chegaram até a mim e falaram: Maria, a gente precisa conversar com você, que foram as coordenadoras da pastoral de mulheres. É que assim, a gente está procurando uma pessoa para vestir-se de Maria e entrar no retiro como Maria, e essa pessoa é você, o Espírito Santo mostra você. E aí eu senti no meu coração, lembrei que Deus tinha uma missão. Aí eu falei, tá, então vamos colocar em oração, né, e ver se Deus continua confirmando. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, então agora a conversa é entre eu e o Senhor. O Senhor sabe que o meu coração está cheio de lixo, está cheio de mágoa, cheio de rancor, está cheio de ódio. Eu não sou digna de me vestir de Maria desse jeito. Se o Senhor me deu essa missão, o Senhor também pode me curar. Então eu necessito da graça do perdão. Aí entrei em oração, entrei em jejum, abstinência, e foi ouvindo o que o Espírito Santo me falava, né? E Maria, eu sentia muita presença de Maria. Então, 2 meses depois veio o retiro de dons. Foi aí quando eu fui no retiro de dons, com esse propósito. E eu fui no meu coração, que eu tinha certeza que eu voltava dali com a graça do perdão. Fui para o retiro. Quando eu cheguei, fiquei os 3 dias, na sexta, sábado, domingo. Quando eu cheguei em casa no domingo, gente, eu tremia. Mas você não via eu tremendo. Era por dentro, eu senti uma força diferente. E aí, depois, cheguei em casa, tomei um banho, porque eu tinha uma reunião com a pastoral de mulheres para falar sobre o retiro. E aí tomei um banho e falei: meu Deus, eu fiquei o final de semana com o Senhor. Dá sabedoria para entender por que eu ainda estou assim. Quando eu fui descer a minha escada, ele falou: Maria, é hoje que você vai pedir o perdão. Nossa, aí o coração acelerou muito mais. E nesse dia, antes de ir para a reunião, a minha cunhada estava grávida e ela ia fazer a revelação do sexo do neném. E ali, aquelas pessoas que estavam envolvidas na história iam estar presentes. E foi onde Deus falou: você vai pedir o perdão, mas você vai falar a raiz. Porque ele não queria só dar cura a mim. Ele queria dar cura àqueles outros envolvidos. Assim obedeci. Aí pedi o perdão, falei o que tinha que falar, deixei o pessoal lá e fui para a reunião de mulheres. Aí foi onde começou um deserto espiritual na minha vida. E aí quando eu cheguei em casa, meu marido já não olhava mais para mim. Minha mãe não queria saber de mim. Meu pai não queria saber. Ou seja, toda a família não entendeu aquela palavra. Ficaram todos revoltados. Mas Deus, ele é tão misericordioso que naquele dia ele colocou uma ministra da Eucaristia naquele dia lá naquela reunião. E a ministra foi a única que entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque ela estava em comunhão com Deus.
mas não questionei. E como Deus falava, você vai passar por essa prova. E como ele já tinha falado mesmo, todos vão te abandonar. E aí travou. E aí nesse tempo desse deserto, Deus mandou muitos sirineus para minha vida para falar, olha, eu estou com você. A minha filha foi um anjo. Essa pessoa maravilhosa aí foi um anjo, um sirineu que Deus mandou. E tantos outros sirineus que vieram conversar comigo. Meu marido, aí foi onde eu senti assim o nosso distanciamento. Porque eu me decepcionei. Eu não imaginava que a pessoa que eu amava, sempre fui fiel, naquele momento, vendo toda aquela situação, acompanhou toda a história, não foi uma história contada, foi uma história vivida, me abandonou. Só que assim, eu tinha que ver o lado dele porque eram parentes. Né? Então assim, a gente entender que o inimigo usa dos nossos muito próximos para nos afastar de Deus é difícil. Eu tenho que entender esse lado. E Deus falava, né? Olha para mim, olha o que eu passei, olha a humilhação que eu passei, olha o quanto eu fui desprezada. Porque ali era desprezo, era humilhação mesmo. As pessoas não queriam olhar na minha cara. E aí foi onde ele colocou no meu coração. A primeira pessoa que vai entender o que aconteceu é a sua irmã. Porque minha irmã mora em Maceió, e aí a primeira pessoa que ligou, né, falando, você tá louca, o que você fez? Eu falei, filha, ora, vamos orar. Eu não tenho resposta para você agora, só vamos orar. Uma semana depois ela falou assim, Deda, toda vez que eu oro por você, Deus fala que Deus está com você. Eu não sei como pedir perdão. Um mês depois, foi meu pai que vieram pedir perdão, meu pai e minha mãe. E foi passando, só que assim, agradecida a Deus porque Deus ele complica, descomplica e depois explica porque complicou, né? E confiante e assim, a minha vontade maior era ele. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu estou em casa com meu marido, eu não estou confiando nele. A nossa comunhão foi perdida ali. Porque, gente, a traição não é só de sexo, ela é de palavra. Eu me senti traída ali. Por uma pessoa que viveu meu sofrimento. Uma pessoa que acompanhou. Foi passando. E Deus sempre colocou no meu coração que eu ia passar por tudo aquilo. E quando eu orava, Ele me dava assim no meu pensamento o mês de novembro. Eu falei, meu Deus, até o mês de novembro, isso acontecendo em fevereiro. Meu Deus, eu aguento até lá. Eu sozinha, humana, não vou aguentar. Então me dê força, Senhor. Foi passando, a gente recebeu um convite para servir no encontro de casais de novembro. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe como está meu casamento. Nosso casamento está uma água. Eu não sou digna de receber esse convite. E mostrar para os casais uma coisa que eu não vivo, eu não estou vivendo agora. Não está certo. No dia do retiro de espiritualidade dos casais, eu fui empurrada. Assim, empurrada que o Espírito Santo foi me levando. Olha, vai, confia, eu estou fazendo. Vai. E eu só pedi, Espírito Santo, fala com meu marido. Fala com meu marido. E aí, nesse retiro de novembro, o Espírito Santo falou com ele. E assim, foi muito claro com o que falou com ele. Eu falei, meu Deus, é só agradecer. E nós fomos servir na vigília desse retiro. Passou, mas assim, ainda sentia ele confuso. Aí uma semana depois que eu passei, que acabou o retiro, aí uma amiga me chamou para ir um domingo na casa dela tomar um café. Mas eu estava assim tão angustiada. Porque assim, quando a gente vive um deserto espiritual, é difícil. Por mais que a gente saiba que tem Maria, tem Deus do nosso lado, a gente se sente humano, no humano a gente se sente sozinho, né? Então, a amiga me chamou para ir tomar um café e eu fui. Quando eu cheguei lá,
tinha um casal que foi lá fazer uma visita porque Deus mandou, chamando a gente para fazer uma oração. E eu estava tão angustiada que aquela pessoa viu que eu não estava bem. A pessoa que estava lá para fazer a oração. Aí não falei nada. E a pessoa foi embora. Na hora que ela foi embora, que a minha amiga foi levar ela no portão, ela falou assim, eu preciso falar com aquela pessoa. Ela não está bem. Ela passou o meu telefone e a gente conversou. Ela falou assim, olha, reza todos os dias o terço, mas assim, saiba rezar. Fala para Deus o que você quer. E a minha vontade ali era que Deus transformasse o meu casamento, que estava uma água, em vinho. Porque eu não queria separar do meu marido. Eu acreditava que Deus ia transformar ele. E assim eu fiz. Fiz a oração, fiz uma quaresma de São Miguel. Tanto que quando eu fiz a quaresma de São Miguel, teve uma noite que eu acordei sufocada. Eu senti uma pessoa me sufocar. Passou. Aí foi onde a gente recebeu o convite para ser coordenador geral do encontro de casais. Aí eu falei, Senhor, então agora o Senhor já falou com ele no retiro anterior e agora então o Senhor finaliza a graça, né? A gente aceitou o convite e assim, eu precisava conversar com o Inácio o que estava acontecendo comigo. Porque assim, eu sentia que o casamento estava acabando, mas era eu. Ele achava que estava tudo bem. Tudo bem que ele viu que eu estava um pouco afastada, mas para ele achava que estava tudo perfeito. E eu falei, Senhor, me dá ousadia para conversar com ele, que ele, não está assim. O nosso casamento não está bem. E aí, no texto, eu pedi a intercessão para Nossa Senhora, me ajudasse, que o Espírito Santo preparasse a hora para conversar com ele. Foi quando eu peguei e falei para ele, falei, olha, o nosso casamento está assim, assim, assim. E eu vi que ele tomou um susto, porque ele não esperava isso. Passou o tempo, eu falei, o que a gente precisa agora é orar junto. Vamos orar junto, porque eu creio que Deus vai fazer. Foi passando o tempo. 2 meses antes de acontecer o encontro de casais, eu recebi o sinal de Deus que Ele tinha transformado aquela água em vinho. Foi no momento de intimidade nossa, que Ele olhou para mim e Ele falou assim, eu te amo. E eu senti uma sensação maravilhosa de quando a gente encontrou-se pela primeira vez. Falei, Senhor, o Senhor reconstituiu o nosso matrimônio. E é esse o nosso testemunho. E assim, aí, né, é uma palavra, né, que eu identifiquei, é que assim, tá em Apocalipse 21, do 5 ao 8. Então, o que está assentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente, me disse, está pronto, eu sou a Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Só veio com a palavra de hoje. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os desprezados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre a segunda morte. Glória a Deus.